Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para a nona aula de matemática. O nosso conteúdo hoje seria o quê? Reconhecimento de um número irracional como número real, certo? Então vamos lá. O conjunto dos números irracionais, como já diz aí, é o seguinte: ele é formado por todos os números que não podem ser representados em forma de fração, certo? Mas o que seria um número irracional? Os números racionais são o quê? Raízes, onde eu não tenho a resposta exata, certo? Ou seja, raízes não exatas, e dízimas não periódicas. Aí você diz o seguinte: mas professor, o que seria isso? Por exemplo, o que seria uma raiz exata? Eu tenho a raiz de 9, a raiz quadrada de 9, eu sei que é 3, certo? Então isso seria uma raiz exata. O que seria uma raiz não exata? Como a gente vê aí no exemplo, raiz de 2. O que seria a raiz de 2, professor? 1,41, 42 e assim sucessivamente. Ou seja, a raiz não é exata igual a raiz de 3, ou seja, 3 vezes 3 dá um valor de 9, certo? Quando eu multiplico esse valor aqui, ele vai dar um aproximado do valor 2, certo? A não ser que o camarada consiga pegar todos os valores que serão dados aqui, certo? E multiplicar por ele mesmo. E mesmo assim seria um número aproximado. O que seria dízima não periódica, certo? Como a gente pode ver, se eu fizer, digamos, essa raiz aqui, como eu tenho esse valor, essa resposta muito grande, perceba que os números eles vão sendo diferenciados. Igual a raiz de 3, onde eu tenho 1,73, 20, 50, 80, e não seria um número ordenado. E o que seria uma dízima periódica? Por exemplo, eu posso ter assim, ó, 0,1111. Perceba que os números eles são repetidos. Um outro exemplo de dízima periódica, 28, 28, 28 e assim sucessivamente. Percebam que os números eles vão se repetindo, certo? Então, ó, só lembrar, números irracionais são números onde eu não tenho raízes exatas e as dízimas não são periódicas, beleza? Operações entre números irracionais, certo? Então, no primeiro momento aí, eu posso fazer operações também com números irracionais. Só que temos casos excepcionais, como por exemplo, na adição e na subtração. Percebam aí na letra A do exemplo que eu tenho o seguinte caso: ó, raiz de 6 mais raiz de 5. Nesse caso, só basta a representação. Aí por quê, professor? Ele diz o seguinte, ó: não podemos somar ou subtrair os valores por causa dos radicais, né? Ou seja, eu tenho uma raiz de 6 mais a raiz de 5. Eu poderia até fazer essa raiz, esse cálculo, mas eu teria que tirar o MNC desses números, beleza? Então, teria que pegar números aproximados a ele, certo? Mas nesse caso só basta a representação. Da mesma forma da letra B. Raiz de 6 menos a raiz de 5. Ok? Na letra C, eu já tenho uma soma de números periódicos, certo? Ou seja, de uma dízima, né? De uma dízima periódica. Só que nesse caso eles não são periódicos. Olhem o seguinte, eu tenho 1,4142, 13, então não tem uma periodicidade. No segundo caso, eu tenho o número π, 3,14, 15, 59, 26, 53. Nesse caso, eu também não posso fazer essa soma, certo? Como ele diz, ó, também não é possível realizar a soma exata, né? Para somar dois números irracionais, precisamos de uma aproximação racional. Então, nesse caso, para
fazer essa soma e essa subtração, eu teria que ter uma aproximação racional, ok? Mas nos números racionais, não é que eu não consiga fazer a soma e a subtração. Ocorrem casos, como por exemplo aí, raiz de 2 menos raiz de 2. Eu tenho um valor zero, ok? Raiz de 2 mais raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 2, eu tenho um valor de 2 raiz de 2. Então, para esses casos, eu posso fazer a soma, ok? Na multiplicação e na divisão, eu tenho o seguinte caso, certo? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, isso é igual a raiz de 6, certo? Então, ele pode fazer o seguinte, eu posso fazer a multiplicação conservando a raiz quadrada. Da mesma forma, a divisão, onde eu tenho raiz de 8 dividido por raiz de 2, certo? Onde eu tenho a resposta, raiz de 4. Só que a raiz de 4 aí, ó, ela é igual a 2, né? Mas por que, professor? A raiz de 4 é igual a 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Percebam que a divisão e na multiplicação, ou seja, se dividimos o radicando e conservamos a raiz, nesse caso, um número irracional, certo? Vai ter como resposta um número natural. Qual é o número natural? O número 2, ok? No primeiro exemplo, a gente vai tentar observar alguns casos aí, certo? Então ele diz, ó, marque a alternativa correta sobre o conjunto dos números irracionais, certo? Então vamos lá. O conjunto, no quesito A, né? Então aí são as afirmativas. Ele diz no A aí, o conjunto dos números irracionais é uma ampliação do conjunto dos números racionais, contendo os números racionais e também os números que não podem ser escritos como fração. Então, se você for analisar direitinho, e a gente colocar lá os conjuntos, né? Eu vou ter os naturais, os inteiros, certo? Os racionais e os irracionais, ele vai estar aqui separado, certo? Então, os números irracionais não é uma ampliação do conjunto dos números racionais. Então, essa daí é falsa, ok? O conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que não podem ser escritos em forma de fração. Assim, raízes não exatas e dízimas não periódicas fazem parte desse conjunto. Ok, essa é a verdadeira. Ó. Lembrando lá do início, os números irracionais, eles são formados por raízes não exatas e por números não e dízimas não periódicas, beleza? Na letra C, o conjunto dos números irracionais é formado por todos os números que podem ser representados na forma de fração, como os números decimais. Então, ó, perceba aí que na letra B ele já diz o seguinte, eu não posso representar números irracionais com fração ou não tenho também raízes exatas, certo? Então, eu não posso representar o número irracional em forma de fração. Na letra D, ele diz o seguinte, o conjunto dos números irracionais e dos racionais são o mesmo conjunto? Não. Os números racionais é uma coisa, os irracionais são outras, né? Então, a alternativa certa seria a letra B, né? No segundo exemplo, ele diz o seguinte, classifique as afirmações a seguir como verdadeira ou falsa. Na primeira afirmação, ele diz o seguinte, um número inteiro pode ser um número irracional? Vamos analisar. O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais?
o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números irracionais, qualquer raiz quadrada tem como resultado o número racional. Então vamos analisar. No primeiro caso, o número inteiro pode ser um número irracional? Falso, né? Porque o irracional ele é um conjunto à parte, beleza? O conjunto dos números irracionais está contido no conjunto dos números reais? Sim, porque o conjunto real é todos os conjuntos juntos, certo? Os conjuntos dos reais, certo? O conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números irracionais? Não. Os irracionais estão contidos nos reais, certo? Qualquer raiz quadrada tem como resultado o número racional? Não, falso. Como a gente viu aqui, a raiz de 2, a raiz de 3, né? Então, essas raízes, elas não são exatas, ok? Então, a resposta seria também a letra B. Falso, verdadeiro, falso, falso, ok? Então, galera, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.